Chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no nosso perfil. Galera, é o seguinte, deixa eu contar um negócio para você aqui. Vamos falar do jogo de ontem, vamos trazer uma análise, vamos mostrar alguns lances. E eu quero deixar bem claro para você que hoje, mais calmo, mais tranquilo, nós vamos falar desse jogo de uma maneira que talvez você ainda não tenha ouvido. É claro que foi uma vergonha. O Vasco saiu de São Januário com 3-0 nas costas e com o time do Santos tirando onda. Mas eu quero trazer para você uma informação que alguns canais já falaram, mas eu também quero falar aqui para você sobre esse jogo, sobre alguns lances e o que levou o Vasco a perder esse jogo que estava no papo para o Vasco. O Vasco não ganhou porque não teve competência. Vem para cá, eu vou trazer esse assunto agora para você. Então vocês observam como o Vasco teve oportunidades no jogo, pressionou o Santos no início, pressionou bastante o Santos no início. O Santos não conseguia sair jogando, igual foi o jogo com o Olímpia. Só que o problema do Vasco está na frente. O Vasco não tem um 9, um centroavante, um matador, um fazedor de gols. Se o Vasco tem um Verrete, digamos, ontem no jogo, teria sido 4-5. Ou você tem dúvida? Que seria? Agora, o Léo Jardim também falhou, né? Vamos ver agora, porque tem aquela história de que quem não faz, leva. E olha como o Santos aproveitou essas oportunidades. Tá aí as oportunidades do Santos. O Gabigol perdeu um gol no primeiro tempo, no segundo ele não perde, né? E aí, olha só, olha esse lance bizarro do Léo Jardim, olha. Ele espalma na barriga do Ilharão. E olha só, outro lance, ó, é o mesmo lance, né? Ele espalma, em vez de agarrar, ele espalma na barriga do Ilharão. Então, se não é esses dois erros bizarros, olha o outro gol, olha, ele espalma pra dentro da área. Ah, Léo Jardim, assim você me mata do coração, meu filho. Então é mole fazer gol no Vasco assim. 2 gols, mais uma vez, dados pelo Vasco. Olha aí, ó. Ó, aí é fácil. Aí é fácil fazer gol no Vasco. Olha aí, ó. Gol do Gabigol, que ele não perderia esse de novo. E aí, os 2 lances bizarros do Léo Jardim. Você viu que o Vasco teve inúmeras chances. Não aproveitou essas chances. Não aproveitou. O Vasco foi superior ao Santos, mas não tem um matador, não tem um finalizador. Esse é o grande problema do Vasco. E aí, o senhor Léo Jardim erra grotescamente 2 vezes. Eu não vou aqui também, por causa desses erros de hoje, dizer que ele é o pior goleiro do Brasil, que não é. Ele é um excelente goleiro, mas que ontem esteve numa noite horrorosa, que espalma no pé do atacante do Santos, espalma na barriga do Ilharão, e aí dá 3-0 para o Santos, só que o Vasco, durante o jogo, perdeu os 5 gols, porque não tem finalizador. Bom, quero saber o que você acha, o que precisa acontecer no Vasco. Bom, mas o Vasco tá aí, ó, tá no mercado e vai trazer um finalizador. Eu quero saber o que você acha, ó. Bom, antes de trazer aí o jogador que o Vasco quer que venha para ser o matador, ó, o Vasco posta a foto dos treinos, está aí na Net Vasco, já treinando nessa segunda-feira. E uma novidade que a gente vê aí, inclusive tem cobrado bastante, é o Paulinho, tá vendo aí embaixo, ó? O Paulinho, lateral esquerdo, né? Que veio do América Mineiro e, segundo o próprio Pedro Emanuel, disse que ele estava com problema no adutor da coxa. Mas ele tá treinando aí. Tá treinando aí. Então parece que o Paulinho vai começar a ser aproveitado, né? Porque o Lucas Piton não dá, né, gente? Coloca aí nos comentários. Lucas Piton já não dá, eu acho que já tá na hora do Lucas Piton sair do Vasco e dar oportunidade. Tem o Avelar também, que joga muita bola, é nosso cria da base. Tá aí os garotos treinando, tá aí o Adson, tá aí o Nuno Moreira, cara. Nuno Moreira também não tá mais não. E o Ramon Rick, tá? Então o Vasco voltou aos treinamentos hoje, já para o próximo compromisso, que vai ser, meu amigo, uma parada dura lá no Defensores del Chaco. Como é que vai ser? Você levaria os titulares? Você levaria só reservas? Abandonaria as Copas? O que vocês acham? E ficaria só no Campeonato Brasileiro? Quero a sua opinião aí. Bom, mas o Vasco fala de um matador. Será que o matador vai ser esse rapaz? Tá aí, meus amigos. John Mercado, especuladíssimo no Vasco. O que vocês acham? John Mercado, tá aí, ó. Olha o John Mercado aí. Esse é o matador que o Vasco está querendo trazer. Vocês aprovam? Vocês veem aí, né? Tá aí no GL. Vasco negocia com John Mercado e vontade de atacante pode ser primordial para o desfecho com o negócio. Tá aí. O equatoriano começou a jogar profissionalmente no Atlético. Tá lá no GE, essa matéria, ó. Em busca de melhorar o setor ofensivo, é o matador, né? O Vasco negocia com John Mercado
ponta equatoriano de 24 anos que atua no Sparta Praga da República Tcheca, minha gente. Tá aí, ó. O clube fez uma primeira proposta avaliada em cerca de 7 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na cotação atual. Será que não daria para comprar o Brian Rodrigues, gente? Essa é a dúvida. E aí vai pro John Mercado, que já passou pelo CSA aqui do Brasil, passou pelo Atlético Paranaense e não deu certo. Tá aí. Bom, a insistência do Vasco tá aqui, ó. A insistência do Vasco se dá porque Mercado, que é o John, mostrou vontade de atuar no clube em conversa direta com Adilmar Lopes. Ei, Adilmar Lopes! Esse é o matador que você quer trazer pra gente? Nada contra o rapaz, tá, gente? Nada contra o rapaz. Já passou pelo futebol brasileiro e não deu certo. Então é esse o matador que o Vasco quer trazer? Cara, difícil. Bom, a postura do Adilmar é de buscar atletas que queiram vestir a camisa do Vasco. Tá aí. Então é ele, tá? John Mercado. E pode chegar aí, quem sabe, porque, olha, gente, é o seguinte, jogador para chegar no Vasco agora tem que sair do aeroporto, tá? Se chegar cedo, ir pro CT, tomar banho, fazer exame, assinar contrato, botar a camisa e já ir pro treino. O Vasco não tem tempo não, tá? Então tá aí, é John Mercado no momento tá aparecendo aí pra gente no Vasco. Qual é a sua opinião? É o John Mercado que você queria ver com a camisa 9 sendo matador no Vasco da Gama? Quero a sua opinião nos comentários aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e comente bastante. É o John Mercado que você quer no Vasco? E sobre o jogo de ontem, você viu que o Vasco teve inúmeras chances. Não fez gol porque não tem aquele jogador que tenha o pé na forma, que seja um matador, que seja um goleador. Mas vai ser o John Mercado que vai resolver isso? Ou você gostaria de outro nome? Coloca nos comentários o nome que você gostaria de ver no Vasco como um goleador, um matador lá na frente, fazendo gols. Um abraço, saudações vascaínas.